Ok, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e agora falando de filosofia e estruturalismo em psicanálise. O que é esse estruturalismo em psicanálise para que a gente possa entender um pouco melhor? Então vamos às primeiras estruturação dessa aula. Psicanálise 2 é muito importante porque vai levar a gente a estudar um pouquinho o filósofo chamado Lacan, né? E qual o objetivo, então, dessa aula aqui? Retomar um pouquinho os conceitos de Freud e entender um pouquinho de linguagem linguística. O que é essa linguagem e o que é linguística? Bom, nas aulas anteriores, nós vimos algumas estruturas de Freud. Um primeiro exercício que a gente tem aqui, a gente vai ver que a expectativa desse objetivo é reintrodução do homem, do indivíduo, na vida normal. Esse é um dos maiores objetivos que a gente tem. Então, quem foi Lacan? Então, Lacan foi o Jean-Marie-Émile Lacan, nasceu em 1901 em Paris, né? E era de família católica, né? Estudou psiquiatria, estava vinculado à Sociedade de Psicanálise de Paris, então, né, foi um cidadão bastante desenvolvido nesse período, principalmente na área de psicanálise. Ele foi, em 1951, ele iniciou os chamados seminários, fez várias conferências, reuniu várias publicações depois, literárias, era um autor bem conhecido. Influenciou bastante filósofo nesse período, né? Levi Strauss também foi um dos principais influenciado por ele, e a questão da linguística pode ser um guia para o papel que ele faz na busca antropológica e contemporânea do homem. Ou seja, ele vai buscar anterior no homem os seus estilos de vida para daí implementar a sua pesquisa. Ele diz o seguinte, uma frase dele aqui, ó, o homem é dilacerado pela sua condição. Não existe receita que o concilie de modo nenhum com coisa alguma. Essa frase foi inspirada em Lacan, porém quem disse essa frase foi um autor brasileiro chamado Miguel Reale, que é uma frase muito pesada, porque o homem ele é dilacerado pela sua condição. Então, se o homem vive numa condição, ele é sujeito, ele é dominado, ele é domesticado por essas condições. Tá certo? Então, você não vai cobrar de uma pessoa que vive, por exemplo, numa situação extrema de um mundo de violência, cobrar dela situações de paz. Dificilmente. Ela é dilacerada pelas condições que ela é posta. E isso é muito interessante para a gente começar a entender essa sociedade. Então, se você vive numa sociedade de amor, de caridade, enfim, você vai adquirir, você vai ser dilacerado por esses meios que você vive. O real simbólico e o imaginário. O que seria esse imaginário? Refere-se àquela imagem que a gente tem no nosso psíquico, ou seja, aquelas imagens que nós vamos construindo ao longo de nossas vidas. Isso é o nosso imaginário, isso constrói o nosso imaginário. Então, a linguagem, o nosso modo de linguagem, está baseado no nosso imaginário. Por isso que a gente não pode ficar mostrando para crianças imagens de nudismo, imagens obscenas, imagens porque a criança vai construir um imaginário a partir dessas imagens que ela vê. Por isso que a gente tem que cuidar muito com o sistema de televisão das crianças, aquilo que elas estão vendo e aquilo que elas estão presenciando, por esse próprio questão de construção. O real simbólico e o imaginário. O simbólico são os símbolos que intermediam a comunicação do inconsciente. Nós temos um grau chamado consciente
e o inconsciente. O inconsciente nós não dominamos. Então, o que é o símbolo? É a questão intermediária entre a comunicação e o nosso cérebro. Eu tenho aqui, por exemplo, um objeto. Este objeto é um símbolo. Ele estabelece uma comunicação entre uma comunicação e o inconsciente. Esses elementos, eles têm que ter significado entre eles. Então, eu não posso falar para vocês de um relógio se vocês nunca viram um relógio. Então, o relógio se faz necessário que vocês conheçam o relógio. Aí, se eu falar para vocês de um relógio, eu vou falar para vocês de um relógio que vai ser colocado na parede. Aí vocês constroem o imaginário, o inconsciente que vocês têm de um relógio, já sabe como é que funciona, e aí vocês imaginem esse relógio pendurado na parede. E eu vou dizer que esse relógio, ele está de forma não quadrada e nem redonda, ele está retangular. Ele está retangular. Aí vocês começam a imaginar como é que é um relógio retangular, porque esse real simbólico e o imaginário já está gravado na cabeça de vocês. Tá. O real simbólico e o imaginário, o que é o real? O real é a ausência do sentido. O que é o sentido? Visão, audição, tato, olfato e paladar. O real não está presente nesses elementos. O real é o que é. Por quê? Os sentidos, eles nos enganam. A visão, tal pessoa é bonita, tal pessoa é assim, tal. Vai conversar, não é bem isso. Então, tal coisa é ruim porque eu coloquei a mão, está melenta, tal. Será que é ruim mesmo? Então, os sentidos nos enganam. Então, o real, ele diz que é a ausência do sentido. E consiste basicamente naquilo que se esconde para se estabelecer o sentido. Então, o real aparece naquilo que é problematicamente em nossa vida. E o porquê acontece isso? Por que acontece? Porque nós olhamos, vemos e comprovamos. Isso é real. Mas os sentidos, pode ser que o sentido nos engane nessa busca do real dentro de nossas vidas. Bom, estruturalismo de Lacan. O estruturalismo, o inconsciente está estruturado em uma linguagem. O nosso inconsciente, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive, está baseado no elemento de linguagem, numa estrutura. Existe uma lógica no nosso inconsciente, nós construímos uma lógica de linguagem. Então, por exemplo, quando nós falamos com as pessoas, nós construímos no nosso inconsciente, lá dentro do nosso cérebro, uma estrutura de linguagem que tem um conceito lógico para que isso ocorra. Em qualquer nível dessa linguagem, qualquer nível disso, quando realiza uma análise inconsciente, Freud também, que é um pesquisador antes de Lacan, ele faz sempre uma análise do tipo de linguagem. Então, por exemplo, antes de uma nova linguagem, segundo Freud, já foi inventado uma interpretação para isso. Ora, visto os casais. Então, quer dizer o seguinte, quando um casal vai lá e pede para o outro assim, mas você olhou para tal pessoa? Olhei. Por que você olhou? Então a gente começa a construir esses elementos de linguagem, porque muitas coisas estão no nosso inconsciente. Quer dizer que se você, no caso da mulher para o homem, ou do homem para a mulher, ou seja, uma vida de casal. Então quer dizer que se você está falando que tal pessoa é bonita, então você tem interesse nela. Olha as análises e o nível de linguagem que a gente cria. Isso são elementos naturais que estão dentro da nossa cabeça. Se ele está falando de tal mulher, é porque ele gosta. Se ele está falando de tal homem, é porque gosta dele. Então, nós criamos esse nível de análise da linguagem. E Freud faz algumas interpretações dos sonhos para entender essa verdadeira linguagem. Então, Freud vai fazer, e até hoje a gente tem essa questão de interpretar o sonho, o que diz o sonho e tal, né? Freud faz interpretação dos sonhos e havia escrito havia um verdadeiro e próprio tratado de linguagem. Então, segundo ele, o sonho reflete
um pouco essa questão de linguagem. Retornando a Freud, que é anterior ao pensador que a gente está estudando, o conteúdo dos sonhos simbólicos e os símbolos que podem ser interpretados. Então, eu sonhei tal coisa, quer dizer tal coisa, mas será que é mesmo? Né? E Lacan ressalta que o método de psicanálise está fundamentado desde a sua origem na questão da linguagem. Então, nós falamos aquilo que a nossa cabeça está cheia. E a cura, segundo ele, né, lembra-se que das ideias, a cura pela fala. Então, aquilo que eu falo, eu acabo sendo verdadeiro com ele no meu inconsciente. Então, cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está vendo no celular. Cuidado com o que você está vendo na internet. Tudo isso que você está vendo, lembra que faz processo de uma construção de linguagem. Né? Por isso que alguns casais, no caso da mulher ou do homem, não gosta que o outro vê as cenas nuas na internet, na TV e tal, porque isso vai construir o processo de linguagem. E, retornando a Freud, vem aí a tal da psicanálise, fazer a terapia, tal, psicólogo e assim por diante. A psicanálise não está voltada para o exterior, e sim para o interior. O estruturalismo na psicanálise é o interior, é aquilo que eu vivo. O meu inconsciente fala. Ou seja, eu solto certas verdades que a gente precisa ouvir. Então, por isso que eu não vou ficar com aquela pessoa porque ela falou tal coisa, ela pensa tal coisa. Eu não vou ter aquela amizade porque a pessoa pensa isso, mas ela falou isso que pensa? Não, mas eu percebi através daquilo que ela falou. Esses são os elementos de linguagem. Tá? A linguagem é salientada por Lacan como uma prática libertadora. Então, a linguagem ela vem libertar os nossos males psíquicos. Nós precisamos falar. Precisamos falar dos nossos problemas para resolver o nosso problema de linguagem. Por isso que a gente vai ao psicólogo, por isso que a gente precisa falar, por isso que a gente precisa de amigos, para que a gente se liberte deste processo todo, ok? Então, nesta aula aqui, nós vimos um pouquinho do pensamento de Lacan e vimos que o Lacan vai trabalhar o estruturalismo e a psicanálise e converter num único ponto, linguagem. Nós falamos e revelamos a verdade daquilo que nós somos sempre. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Paramos por aqui hoje e tenham todos uma ótima vida.